começando aqui de novo a live. A gente teve um problema técnico aí com a internet. Agora eu acho que voltou. Aí vocês vão falando aí se voltou ou não realmente. Hoje a gente vai falar sobre assédio moral dentro do ambiente de trabalho, quando a mulher está gestante ou quando volta de licença maternidade, né? Então nós recebemos alguns casos para discutir aqui com a doutora Cristiane. A gente está também com a Raquel Carneiro, que participou a semana passada, falando sobre flexibilização do mercado de trabalho. E como na semana passada nós recebemos muitas perguntas... Esse é um tema que tem tudo a ver, né, com o mercado de trabalho. É quase uma continuação um pouco do que a gente estava falando, né? E surgiram vários casos que inspiraram já a temática de hoje. E a doutora Cristiane hoje vai responder alguns casos que vieram pra gente por e-mail, por WhatsApp, por inbox, né? De mães que relataram algumas situações dentro do mercado de trabalho, quando estavam ainda gestantes ou quando tinham voltado, né? Cristiane, a gente passou aqui por alguns casos para você durante a semana, tal, né? Mas muitos casos são pontuais, né? A gente acaba vendo algumas situações em que acontecem coisas muito graves, né? Ofensas muito graves para a mulher, mas ao mesmo tempo são pontuais. E antes da gente entrar aqui, ela estava explicando pra gente que a maioria das vezes o assédio moral só é caracterizado quando ele acontece mais de uma vez, né? O que caracteriza o assédio moral? O assédio moral são aquelas humilhações que ocorrem de forma repetitiva e a longo período. Geralmente ela é feita pelo superior hierárquico, mas também pode acontecer através de colegas de trabalho. E de que forma? Através de xingamentos, através de piadas, do isolamento da trabalhadora, da retirada de materiais de trabalho, da mesa, de um telefone. Tudo isso seria o assédio moral, né? O isolamento, você diz assim, por exemplo, ela ficou grávida, e aí o superior dela sabe que ela tá grávida, aí de repente ele começa a deixar de passar para ela certas informações. Como que é esse isolamento? Certas informações. Que a funcionária foi deixada no corredor. Colocou a mesa e a cadeira dela. Tira a condição de trabalho, né? Tira a condição de trabalho, deixa a funcionária no corredor. Isso é o quê? Na tentativa de coagir a mulher para ela? De coagir a mulher a pedir demissão. Por quê? Porque a gestante ela tem estabilidade. Além da licença maternidade, ela tem estabilidade de 5 meses após o parto, né? Então, geralmente a gestante é um peso. Gente, fala pra gente se tá bom aí o vídeo. Eu acho que aqui na internet agora tá bom. A gente tá com 9 pessoas aqui que já estão conectadas. Se tiver algum problema de áudio ou vídeo, avisem a gente. Podem avisar no chat. Porque eu vi aqui Leandro aqui entrou, visualizar, a Adriana entrou. Conta pra gente aí como é que tá o vídeo. Tá? E mandem perguntas, tá, pessoal? Porque a Cris veio aqui justamente para trazer pra gente, para elucidar esses casos. O que a gente faz em casos de assédio moral realmente, tá? Então, eu acho que de todas as questões que chegaram pra gente e tal, muitas brincadeiras e situações vexatórias acontecem quando a mulher tá grávida. E às vezes, assim, a mulher tá ali e aí é considerado... Eu acho que isso acontece muito hoje no mercado de trabalho, independente de você estar grávida ou não com a mulher, né? Eu acho que tem uma questão que talvez seja a dúvida da grande maioria das pessoas, é pensar quando que a gente pode caracterizar realmente como assédio moral alguma coisa que é feito para parecer uma brincadeira. É um tom de brincadeira, é dito num momento... Então, se essa brincadeira ela se torna repetitiva. E pode acontecer de fazer uma brincadeira ali de mau gosto, mas ser pontual. Isso dá direito ao dano moral, que é uma reparação, mas não caracteriza o assédio moral. Dano moral. Então, por exemplo, tem um caso de uma mãe que enviou pra gente que ela tinha voltado de licença maternidade. E como a gente sabe, a Organização Mundial da Saúde prevê para a mulher, de repente, no mínimo 6 anos de aleitamento materno. 6 meses. 6 meses de aleitamento materno. Seria ótimo. 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Só que ela volta geralmente com 4 meses, na maioria dos casos, certo? E muitas dessas mães voltam para o mercado de trabalho e não tem uma condição adequada dentro do ambiente para tirar leite e tal. E uma dessas mães relatou que tem mãe que conta que, além de não ter um ambiente, ela é hostilizada porque ela tá usando, de repente, a copa, e aí as pessoas entram e as pessoas fazem piadas, ou até mesmo entra no banheiro para tirar leite, e aí aquela situação chata, etc. Mas
Pior do que isso é aquela mãe que, além de não ter um espaço adequado, né, para fazer ali, para tirar leite, para entrar, porque ela é o mínimo, né? Ela quer tirar leite porque ela quer levar para casa para depois alimentar o filho dela, né? E principalmente em casos de aleitamento exclusivo, que a mãe precisa tirar e armazenar, porque a criança ainda não tá comendo, enfim. E aí tem mães que relatam que, de repente, o peito começa a vazar numa reunião e outras mulheres dentro da reunião, da sala de reunião, começou a fazer brincadeira, começou a fazer piada, e isso não é caracterizado de moral, porque aconteceu uma vez, porque foi pontual, mas ao mesmo tempo pode caracterizar um dano moral. Dano moral, que é uma reparação de forma pecuniária, né? Tá. Aí caracteriza o dano moral. Então, o que seria... Só quando tem testemunha, Cris? Então, é difícil comprovar o assédio, Pois né? é, como que a gente consegue, O assédio, né, como que a gente... comprovar? A gente seria bacana, a vítima, né? Montar, tipo, as anotações, com o dia, com o horário, quem viu, qual foi o tipo de piadinha ou de agressão, quem falou. Porque geralmente a testemunha é difícil ir, porque ela tem medo de receber a represária. Mas quem sabe, depois de 2 anos ou de 1 ano, ela já saiu da empresa. E aí ali tá tudo anotado. Olha, a fulana saiu da empresa. Ela como viu. se fosse um diário das agressões que ela sente, que acontecem com ela. Pra ela recordar, olha, a fulana saiu. Será que ela não vai ser minha testemunha? Ela não tem mais vínculo com a empresa. Então é uma forma da gente conseguir comprovar isso. Também com as mídias sociais, com e-mail, WhatsApp, gravações mesmo, gravar o que tá acontecendo. É uma forma de demonstrar isso. Isso é uma coisa interessante, né? Você falou agora, Cíntia, da pessoa que até sendo mulher, inclusive, numa reunião, fez uma piadinha, etc. Nesse caso foi pontual, mas poderia vir a ser recorrente. Né? Naquele momento, a mãe não sabe se aquilo é um início ou se aquilo está acontecendo de uma maneira pontual. Ela poderia, então, colocar numa próxima reunião, por exemplo, um gravador? Isso contaria para ela como prova para um processo judicial, por exemplo? Mas é ético fazer isso? Eu não sei só a ética, mas eu digo da validade da prova mesmo, né? Porque se eu fico imaginando a mãe que sofre isso, aquilo pode ser tão prejudicial para ela que naquele momento ela quer se precaver, ela quer se defender. Pode ser usado como meio de prova. Como meio de prova. O que acontece muito é que a gente percebe, que a gente estava conversando aqui antes até de começar a nossa live, a gente estava conversando, justamente, eu acho que aqui para mim deu transmissão interrompida, não sei se para vocês estão assistindo, enfim, eu acho que está ok, eu espero que sim. Por causa do sinal da internet. Mas, enfim, mas aqui tá contando o tempo do vídeo, viu? Então eu acho que ainda tá. Qualquer problema vocês avisem. Tenho muitas mães que falam que às vezes acabou de ter bebê, tá lá na maternidade, tá? Tá na maternidade, deitada ali na cama, bebê, sei lá, no berçário, no alojamento conjunto. E tem que responder e tem e-mail do chefe, o e-mail de alguém lá do trabalho falando assim, escuta, como só você cuida dessa área, só você sabe desse assunto, etc. Você pode me ajudar, você pode me responder, etc. Só que essa mulher já tá de licença. E aí, ela não é obrigada a responder. Ela não é obrigada. Mas ela se sente na obrigação de fazer. E se fizer, guarda na caixa de mensagem para fazer depois. Porque ela conta o horário, o dia, tudo dá pra gente comprovar. Que ela mensagem de WhatsApp também? Porque hoje é muito comum, né? As empresas usarem o próprio WhatsApp com grupos do pessoal da mesma área, né? Do mesmo setor. A justiça tem essa medida, gente. Porque assim, teoricamente, o que eu penso, sei lá, eu acho que na minha cabeça de mãe e profissional, por exemplo, tem horas que a gente fala assim, não custa nada eu responder essa mensagem, não custa nada eu dar essa informação. Só que aí, em determinados momentos, esse não custa nada, custa, né? Porque às vezes a mulher tá lá dopada, ou sei lá, tá em algum, tá num momento que ela tá amamentando, tá ali, aí ela dá a informação, ela tá trabalhando, né? E talvez seja brecha pra isso acontecer mais vezes, né? Não, mas por isso que o assédio moral é subjetivo, né, gente? O que uma mulher supera e aguenta não é a mesma coisa que as outras, né? Entendi. Eu acho que a pessoa tem que ir até o seu limite. Entendi. Então ela tem que colocar limites também nessa relação de trabalho, de empregador, né? Isso fica claro, né? Ao longo da gravidez, algumas mães perguntaram se ao longo da gravidez elas podem se recusar a fazer alguma coisa que fisicamente possa ser desagradável para ela. Por que eu tô contando isso? Tem uma das mães que contou que logo que ela ficou grávida, o chefe dela imediato pediu para ela entregar alguns panfletos, tal, no prédio. Ela tinha que subir
16 andares de escada diariamente, peso, né? Carregando peso. os panfletos. Então, assim, era uma coisa que para ela era inviável, mas ela não conseguia se recusar a fazer aquilo, porque ela falava assim, que vai gerar uma situação, etc. É um caso extremo, mas como que é essa Como agir, como dosagem? proceder? O que diz a legislação? A mulher grávida, ela não é obrigada a trabalhar em locais insalubres, né? Em horário noturno, considerado como noturno, que é das 22 às 5. Carregando peso, subindo escada. Mas tudo isso tem que ser comprovado por atestado médico. Então, se a mulher grávida não está confortável em entregar panfleto, subir escada, ela se deve dirigir a seu obstetra ou seu médico e pedir que ele faça uma declaração que ela não pode se submeter a esse tipo de trabalho. Inclusive, a mudança de função na empresa também é válida, Sim. se tiver ordem médica. Não, e até porque muitas mulheres, de repente, a própria função já tem alguma atividade, né, um pouco com mais esforço, que é inerente ao que ela faz. Ela faz isso todo dia, ela tem um tipo de emprego, um tipo de atividade, onde o cotidiano dela é fazer algum tipo de esforço. Ela pode pedir, por exemplo, para mudar de atividade? Claro, porque a situação dela mudou. Agora ela tá grávida, né? Então a situação física... Estão me dizendo que está interrompendo a transmissão. Bom, enfim, vamos tentar... Vamos ver como está. Vamos checar tudo que a gente tem aqui para ver se está tudo em de ordem. qualquer forma, vamos continuar. Depois esse vídeo vai ficar disponível na íntegra para as pessoas assistirem. Mesmo que ao vivo não esteja, a gente tenta agora depois deixar ele disponível. A questão é, o que a gente tem que falar agora, que eu acho que é importante, na gestação, quando a mulher comunica, vamos começar agora pela gestação, tá? Quando essa mulher comunica que ela tá grávida para o superior dela imediato. Algumas mães, elas relataram que houveram brincadeiras, que houveram casos realmente que caracterizam assédio, porque são coisas extremamente vexatórias, situações praticamente humilhantes na frente de outras pessoas, que em relação a sobrepeso, em relação a coisas que... humilhação verbal realmente, você agora não pode fazer isso, você... E aí essas brincadeirinhas, somando essas brincadeirinhas no dia a dia, é terrível, né? Para uma mulher, por exemplo, tem penoso, mulher com pressão alta, que ficou com pressão alta, tem a outra que ficou com labirintite, síndrome do pânico, síndrome depressão pós-parto. Depressão pós-parto, tem vários casos. A questão é, em alguns casos, essas mulheres acabam desenvolvendo alguma doença psíquica em decorrência a esse tipo de assédio. Não só psíquica, como física também. Física, Mas como que você vai falar assim, como que você consegue comprovar, poxa vida, eu desenvolvi uma depressão pós-parto, eu tô com síndrome do pânico, tem uma mãe que falou, estou realmente com labirintite, não consigo ir trabalhar, porque eu sei que vai ter essas brincadeirinhas do meu chefe em relação a isso, em relação àquilo. Como que você consegue comprovar isso? A comprovação de doença, tanto física quanto psíquica, né, da empregada, ela é realizada dentro do processo através de um perito judicial, um perito médico da própria justiça, do juiz. Então, através dessas alegações, o perito médico faz um exame físico, pede laudos detalhados que comprovem essa condição da gestante, né? Tem uma que diz assim, que depois da licença maternidade ela pediu para trocar o horário para buscar o filho na creche. Não raro, ele me manda fazer coisas desnecessárias para que eu fique após o horário. Já me disse em reunião privada que eu dou sorte de não ser avaliada por ele, porque eu me acho muito mais do que eu realmente sou. E ele tem gravado as nossas conversas, ou melhor, o monólogo, pois tenho medo de falar Ela tem gravado? Coisa, ele tem gravado. Ele próprio tem gravado as por conversas. justa causa, Ele tá querendo prova para demitir por justa causa, na verdade. Ele quer que ela reaja. Ele quer gerar a prova. Ele quer gerar essa prova. Porque a gestante... Mas aí ela conta assim, desenvolvi uma espécie de labirintite, tenho pavor de chegar ao trabalho, ando muito estressada e sem paciência com o meu pequeno, porque qualquer coisa eu explodo, mas não posso perder o emprego agora e cada dia é um inferno. Será que ela já fez uma reclamação na ouvidoria? Acho que talvez seria interessante. Por falar em ouvidoria, né? Porque eu acho que é o primeiro passo. Porque, às vezes, os empregadores ou superiores não têm conhecimento do que está acontecendo. Então, eu acho e não é toda empresa que tem ouvidoria, né? Mas pode ir no RH ou no sindicato da categoria, no Ministério Público. Eu acho que essas dicas são importantes porque, às vezes, as pessoas... essas mulheres têm medo de recorrer a algum canal interno da empresa. A gente sabe que tem empresas que têm ouvidoria que são cuidadas pelos próprios funcionários,
que de repente senta na sala do lado dela, Que é o né? caso, Que é o Que é o caso né? de uma das relatou, mães que relatou que fez uma queixa na ouvidoria. Essa queixa acabou chegando ao ouvido, vazou. Chegou ao ouvido justamente do diretor que a agredia verbalmente e ela foi demitida por ter feito uma queixa. Então, eu acho que essas dicas de a quem você poder recorrer para além, talvez, né, de uma área interna da empresa, é importante também. Porque dá mais segurança. Geralmente o sindicato é bem atuante, mesmo o Ministério do Trabalho, e em casos extremos, a própria justiça, né? A funcionária, ela pode reclamar trabalhando, né? Isso é importante, ela pode entrar com uma ação na justiça trabalhando. Tá. Ó, eu sofri assédio moral de várias formas durante a minha gravidez. Recebi advertência por ir a consultas de pré-natal. Uau! Era obrigada a fazer trabalhos faltando 5 minutos para o fim do expediente e como era inviável cumpri-los, eu era advertida por não acatar ordens do meu superior. E apesar das advertências, me davam um balão de 1 semana, 3 dias. Fui colocada em uma sala isolada para trabalhar longe de colegas, chorei muito, tive meu filho e não quis voltar a trabalhar, me mandaram embora. Mas no meu caso não foi o local que trabalhava, mas uma pessoa que ocupava um cargo com poderes para fazer isso. Já se vão 3 anos e não quis processá-los, mas sinto que às vezes meu filho tem alguns comportamentos em função do que sofri na gravidez. Chorava todos os dias e lembrar disso ainda dói, porque é um momento mágico que pra mim se transformou em processo doloroso. Gostaria de saber se ainda posso processar a pessoa mesmo depois de tanto tempo. Então, infelizmente não. O prazo prescricional são 2 anos a partir da rescisão contratual. Então, ela já faz acho que 3 anos. Esse caso específico, 2 já não anos, poderia. então. 2 anos. Ou quando ela tá no lugar, ou quando saiu, 2 anos depois, ela pode até 2 entrar anos, com uma isso. ação. Ela Entendi. pode. Mas esse caso é interessante porque já tem vários exemplos do que a gente estava falando, né? O isolamento. O isolamento, a questão do isolamento, né? Que é uma pressão psicológica forte. Nesse caso, é uma maneira de fazer uma represália que não é tão nítida, né? Ela também menciona que a chefia não permitia ela em exames de pré-natal, né? Isso é um ponto importante, sendo né? que a lei, ela menciona que a funcionária, ela tem no mínimo 6 consultas. Ela pode faltar, sempre, lógico, trazendo um atestado, no mínimo de 6. E sendo que o pai da criança também pode acompanhar em 2 dessas ocasiões. Aí né? tem uma outra que escreveu: eu sofri muito, acho que o estresse durante a gestação contribuiu para minha depressão pós-parto. Foi muito ruim, quase 5 anos depois tenho um mal-estar só de lembrar. Tem um outro caso que é muito longo, mas basicamente o gerente brincava dizendo que ele era o pai da criança. Nunca tive relação com essa pessoa, a não ser profissional. E ela fala que ele era muito brincalhão e falava para todas as mulheres que o anticoncepcional delas deveria estar na mesa dele no próximo dia. Esse foi um caso que a gente comentou, né, na live da semana passada e que já foi um absurdo, mas não parou nisso. E não parou nisso, né? Desmotivava, ele tirava o ânimo dos outros projetos, em outros projetos. Enfim. Esse é um caso típico de assédio Esse é um moral. caso que, na verdade, depois quando ela aspectos, voltou né? E durou, né? Porque foi depois o assédio, do tá retorno. vendo? Ele é duradouro, ele é repetitivo. Isso caracteriza um assédio porque moral. foi duradouro, foi repetitivo. Depois que ela voltou de licença, Continuou. ainda continuou. E depois que ela engravidou novamente, ainda teve uma repercussão pior. Repercussão depois, né? Isso, também na vida dela, que ela tem pavor agora de lembrar da situação. Isso é um caso típico de assédio moral, né? Tem uma outra pergunta aqui. Passei por assédio moral dentro da empresa, desenvolvi vários problemas psicológicos. É a mesma história que vocês estão contando. Corri dentro da área interna da empresa sem sucesso, ainda mais tratando de uma multinacional, até que cansada e já doente, entrei com uma ação judicial. Olha lá. Foi, né, na ouvidoria e não teve êxito. Então, nesse caso, a gente estava conversando um pouco, né, antes de começar a live, falando sobre a questão da ação judicial. Tem casos que a gente percebe que até algumas mães comentaram que a ação, né, de fazer brincadeiras que não são brincadeiras, são assédio, enfim, ela parte de um gestor da empresa e que talvez a empresa em si nem compactue. E quando você entra na justiça, né, acionando essa empresa é que pagaria uma eventual indenização e o gestor não necessariamente né, tem uma penalidade em função disso. Mas o que a gente comentou ainda assim, é algo que deve ser feito, né? Porque a empresa toma conhecimento disso, não foi que a gente conversou? E acaba punindo ou tendo uma política educativa, Sim. concurso,
para que isso não ocorra novamente. Ou eventualmente uma área de ouvidoria mais estruturada, mais séria, confidencial e algum tipo de punição interna realmente, né? É, verdade. E a gente tem que tomar cuidado também para não descaracterizar as responsabilidades do trabalho, como uma pontualidade, né? Como trabalhar direitinho. Não confundir, né? Com assédio. Que poderia ser um assédio. Cobrar uma cobrança. O que você diz? Não confundir, não é. Por exemplo, cobrar, óbvio, horário não de é. chegada. Horário de chegada e saída não é. Não é, porque... Mas você tem o direito de sair pro pré-natal, como você explicou pra gente, no mínimo 6 vezes. No mínimo certo? 6 vezes. Essas mães que contam que não tinha... Não conseguia, né? Aí já caracteriza. Sabe? Eu tenho uma amiga que outro dia ela passou mal, ela desmaiou. E ela chegou em pânico no trabalho, porque ela ia ter uma reunião, e ela falou assim, ai meu Deus, eu não posso parar, eu não posso agora faltar nessa reunião e tal. E assim, ela precisava ir pro hospital, ela tava passando mal, e ela tava com medo de ir pro hospital, porque ela tava passando mal, porque ela achou que ia, sei lá, que aquilo ia impactar de alguma forma no trabalho. Às vezes na primeira gestação... Já é psicológico, né? Já é psicológico. Você se coloca, você se imputa essa responsabilidade, você fala, e agora? E se eu saio daqui? O que minha chefe vai achar, etc. Porque você acaba se cobrando de uma maneira com medo de que tenha uma repercussão dentro da empresa. Porque o que acontece é, quando a gente fica grávida dentro da empresa, acontece justamente isso. A gente fala assim, eu não vou marcar, que eu acho uma puta sacanagem. Eu não vou marcar no horário de trabalho, gente, porque pra não sair no horário de trabalho, etc. Aí você fica marcando em horários, tipo, nada a ver pra... E às vezes não tem também, né? Às vezes não tem. E eu acho que tem uma coisa que é importante pensar, né? A gente só passa a maior parte da vida dentro da empresa. Pra quem tem esse formato comercial, formal de trabalho. A gente só passa a maior parte da nossa vida dentro da empresa. Quando você tá grávida, lógico que aquela carga horária, no final do dia você tá cansada, no final de gravidez a perna tá inchada, etc. Então, se você usar, por exemplo, o seu sábado, onde tudo é mais cheio, os laboratórios estão lotados, etc., para ficar horas numa fila para fazer um exame de ultrassom, e você puder, de repente, ir às 8 horas da manhã durante a semana que tá mais vazio... Mas é muito comum que dentro da empresa não se veja como um direito da mulher. E essa que é a questão. Essa questão é, a mulher tem o direito de sair dentro do horário de trabalho dela para fazer um exame pré-natal. No mínimo tem 6 vezes. Tá? No mínimo 6 vezes. Acontece que essa mulher se sente acuada porque ela quer falar assim, eu não quero ser um peso para a empresa, não quero que eles pensem que eu tô trabalhando menos porque eu tô grávida, não quero... Às vezes ela tá passando mal, realmente, dentro da gravidez. Eu não tô falando de casos, que falta sem querer. Não, que ela tá efetivamente com um problema de saúde. Muitas vezes eu já recebi casos que a mulher tinha um problema real de saúde, ela recebia atestado de que não podia ir trabalhar. E ela ia, porque ela tinha medo de que ela sofreria uma represália, porque dentro do ambiente de trabalho não tinha uma acolhida para a gravidez dela. Então, o que acontece? Acaba sofrendo, né? É claro, tem uma mãe que contou a história faz algum tempo já, que ela contou justamente que ela recebeu essa licença médica para não ir, né, ao trabalho, porque ela estava com pressão alta, estava com uma série de questões. O médico deu essa licença, a coordenadora dela não aceitou, falou que ela tinha que trabalhar porque não tinha quem a substituísse. Ela passou mal, ela era professora, ela passou mal na frente dos alunos, teve um problema de sangramento no meio da aula e teve que ser levado. Um problema muito sério, porque ela quase chegou a perder o bebê. Então, assim, é inacreditável, né, Cris? Porque a legislação garante isso. Então, a mãe pode e deve fazer. Sair e garantir a saúde dela e garantir viver, a saúde, né? Porque é o filho dela, né? O emprego vão e vem, o filho tá ali, a saúde dela também é importante. Mas tem uma coisa que é importante, tá eu acho até... aqui pra vocês? Eu não sei, quem tá aqui assistindo a gente consegue dizer aí no chat se tá travado ou não. Eu não sei se aqui travou, enfim. Pra gente aparece como se estivesse rodando ainda, a gente tá tá continuando. O celular tá travado, então não sei, me digam. Mas isso que a gente estava falando, eu acho que é um ponto importante até da gente começar a falar mais, porque eu fico pensando o seguinte, até um pouco disso, eu passei até por isso. Será que travou, gente?
Não, tô entrando. Tem gente entrando, Cíntia, não travou não. Não, mas é que eu acho que ele trava e volta. Vai, conta. Mas eu fico pensando isso, né? É um caso extremo de você estar realmente, talvez, com problema de saúde, passou mal, quase perdeu o bebê. Eu acho que você não tem nem o que questionar. Realmente, você teria toda a condição de comprovar a situação. Mas eu acho que esse é um tema importante da gente falar e que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando na semana passada, que é a questão de como você individualmente trabalha para mudar a situação, a cultura e o jeito das pessoas tratarem esse momento da maternidade a partir de quem está do seu lado. Porque a gente, principalmente eu fico imaginando, né, o que foi para mim, primeira gravidez, você não necessariamente você entende de gravidez, de filho, dos seus direitos, de nada. E aí você tem tá medo descobrindo de fazer tudo. Ou às vezes você já se imputa uma responsabilidade tão grande sobre o que você faz que você não cogita dizer não. É natural você ir lá e atender a um pedido. A um pedido. Então eu até acho mesmo que é depois que o bebê nasce, que é aqueles casos que a gente estava contando, da de mulher que chega que um volta zap, nem volta, né? Tá na licença maternidade e tá trabalhando o tempo todo. E tá na licença maternidade, só que ela não consegue desconectar e aí ela acha que bom dia, né? Parabéns pelo bebê. Você aprova o meu orçamento? A gente pois tem no meu tá travado, gente. Eu não sei se vocês digam aqui pra gente se tá aparecendo. Enfim, espero que esteja. Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui enquanto a gente vai conversando. Mas eu acho importante a gente falar disso pra gente, pra nós, mães mesmo, que já estamos acostumados com o mercado de trabalho que cobra pela presença, que quer a assiduidade, que o importante é bater cartão na hora de entrar e na hora de sair, não o quanto você produz, entrega, enfim. Porque às vezes a gente também se coloca numa situação de naturalizar esse tipo de coisa, que né? não é natural, né? Não é natural, não é né? natural. Então eu acho que é bom nós chamarmos a nossa caso de atenção. assédio moral que você já atendeu, Cris? Pessoas que são hostilizadas, humilhadas, né? O isolamento é o mais comum. Enquanto a gente vai... tá tudo okay. ótimo. Consegui. O isolamento da pessoa, tirar os mecanismos de trabalho dela, né? Pedir trabalhos impossíveis de serem realizados. Tipo o quê? Isso a pessoa não tem aquela técnica, né, daquele trabalho, pediu alguma coisa fora do horário. Vamos supor, quando a mulher voltou, tá? Ela já voltou de licença, e aí ela tem um horário para buscar o filho na creche, por exemplo. E aí ela tem aquele horário para buscar o filho na creche, e aí ela fala que ela precisa sair todos os dias naquele horário. Se ela precisa sair todos os dias naquele horário, e todos os dias, por exemplo, o superior dela imediato inventa uma história pra ela, sei lá, que nem a moça falou 5 minutos antes, ou tenta impedir com que ela saia naquele horário, de sacanagem mesmo, que acontece de sacanagem, né? Isso é assédio. É assédio. E como que você consegue comprovar? Porque geralmente essas ordens, elas são repassadas por um e-mail, ou, não sei, por um WhatsApp, ou até por uma intranet. Então, sempre... Sim. Tirando um print da tela, pessoas que estão ao seu redor que comprovem isso também, dá pra gente comprovar. Cíntia, um caso que você tinha recebido, né, e que é bem sobre isso, interessante até, porque foi explícito até um certo ponto, mas eu não sei o quanto também conseguiria provas para caracterizar. Quando comuniquei a minha gravidez, percebi que a minha chefe não se animou muito. Minha chefe, então mais uma preocupação. A gente está vendo as próprias mulheres agirem desse jeito. Tem muitos casos, realmente, na maioria dos casos relatados, é impressionante. E aí, com filho. Não, e ela dizendo que alguns dias depois ela foi chamada e comunicada que por conta da gravidez, então quer dizer, a chefe dela fez essa relação direta com a gravidez, não poderia continuar o trabalho que ela desenvolvia, que estavam contratando uma pessoa nova. Quer dizer, no início da gravidez ela ainda teria vários meses para terminar esse trabalho e que ela deveria passar todo o trabalho para essa pessoa, inclusive projetos que ela tinha desenvolvido, liderado, apresentado e tido a ideia em relação a esses projetos, né? Isso é um caso que, lógico, dentro daquele critério que a gente estava conversando do assédio ser recorrente, para ser caracterizado como assédio, mas isso a gente pode dizer que caracterizaria? Caracterizaria, porque teve a humilhação, né, o rebaixamento
teve a tentativa de desequilibrar essa trabalhadora no ambiente de trabalho. Ela dela. diz que foi rebaixada e foi transferida para fazer arquivo dentro da empresa. Tá vendo? Isolar dentro de 4 paredes ou dentro de um setor que não é dela. De um setor que não é dela. A Mireia tá aqui, querida Mireia. Trabalhava em uma escola quando meu filho ficou doente e não tive apoio. Realmente, gente, numa escola pior, né? Teve um caso faz pouco tempo de que ela teve um problema muito sério de não acolhimento da superior direta dela, porque o filho dela ficou doente. E aí, de repente, a superior falou assim, mas eu não tenho o que fazer, você dá um jeito. Assim, tipo, você dá um jeito. É como assim? Você não pode ir hoje, você não tem com quem deixar. A criança ainda ficava na escola, na própria escola onde ela trabalhava. Não, complicadíssimo. Mas, assim, me espanta um pouco quando a gente vê essas atitudes as gestoras que me tomadas por gestoras, eram né? minha gerente supervisora. E por incrível que pareça, eram mães. Pois é aquilo que a gente falou. Mais um ponto do negativo, do pior, mulheres, né? Mães, mulheres que fazem esse tipo de coisa. Mas é engraçado, né? Porque o que a gente vê, principalmente quando tem mulheres e mães, eu nem digo porque seria, assim, me parece um pouco absurdo, né? Até mulheres que replicam essas posturas preconceituosas, de humilhação e etc., achando que isso também é se firmar numa posição de liderança, né? Então eu me igualo ao que eu tenho de exemplo de um homem poderoso, é aquele homem que não tem sentimentos e etc. E estão lá replicando todas essas atitudes. Eu queria só comentar que eu achei também curioso, ainda dentro desse caso, né, da menina que foi transferida para o arquivo, ela fala que alguns meses depois a área toda foi premiada. Menos ela. Menos ela. Que desenvolveu o projeto. Isso é difícil, isso é mais difícil de comprovar, né? Porque como que você comprova o mérito? Isso é mais difícil de você comprovar isso. Porque o mérito é tão subjetivo, né? Isso fica mais complicado de se comprovar. De comprovar, né, a ausência dessa premiação. Mas o isolamento, a ida pro arquivo... Isso são fatos concretos. São fatos que dá pra gente comprovar, né? Mas mérito é mais difícil. O que é mais comum, Cris? É a mulher sofrer um assédio durante a gestação ou quando ela volta de licença? No seu caso, o que você pretende? Você já tá tão igualada. Acho que tá tão igual. Porque as empresas, né, os empregadores acham que a gestante é um peso, né? Literalmente. A gestação é um peso, porque tem a estabilidade. Então, agem dessa forma, com assédio moral, para quê? Para que a gestante peça demissão. É como se fosse uma coação. É uma coação psicológica. E a mulher tá tão sensibilizada, vulnerável, que acaba agindo dessa forma, né? Tem alguma dica pra gente dar para essas mulheres que de repente estão sofrendo essa situação? A gente viu um caso de um gestor que a gente até comentou que tentava provocar uma situação para ela reagir de uma maneira agressiva e isso ser caracterizado como justa causa. Então ele estava tentando criar provas contrárias, né? Tem alguma coisa que a gente possa sugerir, enfim, orientar para que elas não tenham certas atitudes como reação a esse tipo de postura, justamente para que elas não caiam na armadilha da justa causa? Uma das dicas é não conversar de forma particular com o agressor. Não evitar ficar sozinha com o agressor. Isso é importante. Isso é super importante. Sempre tem mais uma pessoa ou uma reunião com outras pessoas, nunca ficar isoladamente. É interessante que você estava contando pra gente, a gente tem a impressão, a gente acha às vezes que assédio moral é só caracterizado quando o seu líder, o seu chefe que te colocou numa situação. Mas pode acontecer com pares, tá? Sim, com pessoas com colegas de trabalho. Então, assim, não é só porque não é o seu chefe que não pode ser caracterizado como assédio moral. Às vezes acontece justamente com pessoas que estão no mesmo departamento. Mesmo que não exista essa relação de hierarquia. Mesmo que não exista relação de hierarquia. E às vezes é muito mais constrangedor porque tinha uma intimidade prévia que pode ser usada como escudo, né? Como escudo uma da brincadeira, justificativa. né? E constrange muito mais. Porque eu acredito assim, a mãe, principalmente na gestação, é um período que
os hormônios estão na flor da pele. É claro que a mulher É uma fica mais sensibilidade sensível. muito É uma grande. sensibilidade. Só que isso não pode ser usado contra a mulher, né? Eu já vi, tem uma amiga que me relatou há pouco tempo que quando ela estava grávida, a chefe direta dela deu um contrato para ela analisar. E aí, nesse contrato, enfim, elas discordaram de alguns pontos, né? E ela começou a chorar porque ela estava grávida. E aí a chefe dela falou: nossa, mas essa gestação você não tá legal, né? Você não tá bem para trabalhar. Olha como você não tá em condições de trabalhar. Então, assim, e aí colocou aquela emoção contra ela. Só que ela tava num período vulnerável, ela tava desestabilizada emocionalmente. Mas isso aconteceu uma única vez? Uma única vez. Uma única vez. Então a gente tá falando de dano moral. Aí já é máximo. dano. Mas não é um dano moral, essa que é a questão, você entende? Então, assim, existem pequenas coisas que acabam acontecendo que aí a mulher, por estar nessa situação de mais vulnerável, fisicamente ela tá mais sensível, isso é colocado contra ela, isso que é ruim. E aí, quando ela volta de licença, também acontece isso muitas vezes. Por quê? Você tá com o bebê em casa, pô, você não quer se estressar, você não quer brigar, você não quer que... A preocupação é outra, você quer mais voltar pra sua casa e ver seu filho. Então, você acaba relevando muita coisa. Muitas mães mandaram assim, não posso perder meu emprego, etc. É óbvio, sabe? Assim, só que aí essa mulher acaba engolindo tanta coisa e ela somatiza tanta coisa que chega um determinado momento que por isso que tem essa evasão de mulheres, de mães, depois da licença maternidade, do mercado de trabalho, né? Às vezes ela não é demitida, mas ela é tão sacaneada. Não volta mais a trabalhar. Que ela não volta a trabalhar, mais. né? Porque o cara, na hora do vamos ver, quando é num período de crise, aí ele vai olhar e fala assim, não, eu quero cortar essa mulher, porque essa mulher tem que sair no horário dela, ela não pode fazer hora extra. Isso já aconteceu inúmeras vezes aqui. Sim, isso só que você não tem como comprovar. Você vai falar, não, eu fui demitida por causa... Esse que é o complicado, geralmente, entendeu? As empresas falam que é diminuição do quadro, né? Sim, e essa é a grande justificativa, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Ainda mais em tempos de crise, porque um funcionário tem que valer por 2. Já tá cortando o quadro mesmo, né? Então, você tem uma mulher que tá retornando da licença, talvez já aproveita a justificativa ali pra encaminhar. Acho que a gente já tá aqui com 40 minutos aqui, a gente já podia encerrar. Gente, e eu acho legal agora a gente começar a falar de quem faz bem, né? Quem são essas empresas que estão top na frente e estão começando a mudar mesmo cultura de mercado de trabalho. Até porque eu conheço até mães, amigas minhas, alunas minhas, a Cíntia conheceu, inclusive uma delas, que depois de mãe resolveu realmente sair do mercado de trabalho e para voltar queria saber quais são as empresas que têm uma cultura um pouco diferente e não quer fazer processo seletivo para qualquer lugar porque está buscando. Então, talvez quem tem uma boa experiência pode contar, a gente pode procurar um pouco sobre isso também, eu acho que, de repente, na próxima semana a gente pode também falar e trazer casos de empresas que acolheram mulheres, tanto na época da gestação, quanto na época depois que nasceu o bebê, né? Eu mesmo tive um caso que eu estava contando aqui para ela. Se não fosse eu levar a Eva até fazer 1 ano comigo todos os dias e ter um berçário ali para Eva, eu acho que assim, a empresa não precisa necessariamente fazer um berçário, mas tentar promover o bem-estar dessa mulher, sabe? De várias formas, porque nem todas são custosas, né? Então, assim, às vezes, você ter um ambiente adequado para você tirar leite, para você levar para casa. Que empresas com mais de 30 funcionários são obrigadas a ter uma creche ou ter um vale creche para pagar, né? Isso é importante. Isso bacana, é importante, que é o auxílio creche, o auxílio creche ou ter uma creche dentro, oferecer diretamente no local de trabalho. Isso é bacana. E esse auxílio creche é até quanto tempo da criança? Isso é uma dúvida também. E aí seria de acordo com a empresa mesmo, né? Ela tem uma política que define então, isso. mas existe legalmente, então, é uma empresa que tem mais de 30 funcionários no seu quadro, ela legalmente teria tem que pagar o auxílio creche se ela não tiver uma creche para oferecer. Isso é bacana. Ó, mais um ponto legal, um dado super interessante. Imagino que a maioria algumas outras perguntas aqui, eu acho que a gente não tem muito tempo para responder. Entraram também algumas pessoas que tinham mandado perguntas, que bom. Tá? Mas eu acho que aí na próxima semana a gente fala um pouco mais. Tem alguma coisa mais que você quer esclarecer, Cristiane? Então, o que é bacana das trabalhadoras não deixarem, né, essa humilhação
fazer parte, buscar os seus direitos, reclamar ou para as ouvidorias ou para o Ministério do Trabalho, ou mesmo entrar com ação para tentar educar esses gestores. Educar os Sem gestores. dúvida. É exatamente. Pra gente educar. acabar com que é o que esse a gente tipo tá falando de coisa, né? Você está falando valor é irrisório, isso não. Porque as condenações de danos morais são irrisórias. Não Não vão reparar não vão o mal, reparar né? a mãe não. que estava na maternidade respondendo e-mail. Não vai voltar o tempo que ela tá cuidando do filho dela. Sem dúvida. Então tem Mas que educar ela pra é uma isso não questão aconteça. educativa. Não, e ela vai evitar que aconteça com outras Com outras mulheres dentro mulheres, daquele né? lugar. Que essa é a questão. A gente estava falando, mas o agressor não é o dono da empresa, o agressor é ele que vai um cara, não é pagar, ele que vai pagar. A questão é educar a empresa, para a empresa conscientizar as pessoas, porque a empresa não quer perder dinheiro, gente, pagando ação. Sem dúvida. E se é um agressor que isso continua acontecendo, e numa mesma empresa várias mulheres fazem isso, Exato. a empresa não vai ficar pagando essa Exato. conta. O Então, mínimo é uma que ela vai questão de fazer é educar, também de demitir esse educar. agressor. Então, acho que é uma questão bastante educativa, realmente. Não deixem passar de 2 anos para quem o está prazo vivendo uma pra situação muito reclamar difícil. É de 2 anos após sair da empresa, tá? Prazo de reclamar de De reclamar na anos, justiça, isso. É. Depois que teve a rescisão contratual. Então tá bom, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Hoje a Aurora não veio interromper a live, ela tá lá quietinha. E aí na próxima semana, então, vocês mandem sugestões de temas, tá? Obrigada, Cristiane, De nada, por responder que pra isso. gente. Quem tiver mais alguma dúvida, Cris, como que a pessoa te encontra? Eu tenho um e-mail, eu posso passar aqui? Passa, já passa. Depois a gente coloca também nos Colocar comentários. nos comentários. Cristiane Zanons, ZANONS, @terra.com.br. Quem tiver alguma dúvida, Olha aí, pode entrar em contato, Pode entrar em contato diretamente comigo, com ela, tá bom? espero que todos os casos se resolvam, né? Isso aí. E que isso aconteça menos ou deixe de acontecer no melhor dos cenários, né? Então tá bom. Obrigada. De nada. Foi um prazer. Bom final de semana, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Não, e você sabe?